Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem ela trata muito conosco. Essa passagem ela fala de fato quem verdadeiramente Jesus Cristo significa na nossa vida. Quem Ele realmente é. Qual é o significado da presença dEle no nosso lar. Qual é a importância dEle na sua vida. Então se você entrou nessa live e de repente você nem é da igreja, você não frequenta nenhum ministério, você é só simplesmente um amante da palavra de Deus, talvez apenas um interessado em saber sobre relacionamento, eu vou dizer para você com toda certeza e com todas as letras: Jesus é o que é necessário para resolver todas as crises num relacionamento. Ele vai ser a nossa ação, Ele vai ser o nosso espelho, Ele é a palavra de Deus que vai nos nortear e nos dar uma direção. Então o primeiro ponto que nós estávamos esclarecendo ainda no início desta live era justamente identificar o que de fato é crise. Então tudo aquilo que você julga como coisas banais, mas que você julga como coisas, digamos assim, de alta complexidade dentro do seu relacionamento, lembra que esse termo alta complexidade é o termo utilizado pela polícia, inclusive pelo FBI. Por quê? Porque a crise nada mais é do que uma situação adversa que vai exigir de você uma ação de alta complexidade, vai exigir. E aí quando ela requer de nós uma ação, essa ação ela não é para amanhã, essa ação é para ontem. Então se você, por exemplo, um bombeiro, ele se depara com o início de um incêndio, ele tem que ser rápido na ação, ele não pode esperar. Então a diferença de crise é isso. A crise ela não pode ficar esperando. Como que você identifica a crise? Quando é uma situação em que você já não pode mais esperar. É uma situação em que você não pode ficar aguardando para tomar algumas atitudes, tomar algumas ações. Então são duas preocupações que nós temos que ter. A primeira, que eu já disse e vou repetir, eu sou muito didático naquilo que eu faço, e eu espero que nessa noite você consiga entender com clareza. A primeira é: identifique o que de fato é crise. Sabe por que eu estou falando que é preciso identificar? Primeiro, porque vai fazer você entender que vai exigir uma ação de imediato da sua parte. Sendo assim, não dá para adiar o tratamento da crise. Não dá para adiar a solução da crise. Então, o que vai ser crise? Aquilo que você precisa resolver para ontem. O que você não precisa resolver para ontem? Aquilo que você ainda não entendeu, mas que é banal. Tá, Daniel, mas é banal, mas a gente precisa acertar. De fato, nós vamos precisar acertar. Mas aí é que está a diferença. Será que necessita de tanta atenção? Será que necessita de tanto mimimi, de tanto chororô? Será que necessita de talvez uma demanda física, emocional, sentimental da sua parte? Ou do seu esposo? Ou da sua família? Aquilo que de repente é banal. Olha, veja bem, hoje eu estava conversando com uma tia minha e um tio meu, que eu me aconselho muito com pessoas, e é muito interessante, e aí talvez você até se pergunte, se aconselha com pessoas? Óbvio. Não, mas a gente pode se aconselhar com a palavra. Então tem várias formas de você buscar conselhos. E aí eu conversando com a minha tia, com o meu tio, a gente estava no almoço, e aí a gente estava falando de alguns problemas banais de um casamento, de um relacionamento. E nós estamos identificando aquilo que de fato a gente pode mudar, exigir uma mudança do nosso cônjuge ou de nós mesmos, e como fazemos isso para que isso aconteça, ou se de fato a gente nem precisa exigir isso. Nós estávamos falando de uma forma mais irônica a respeito disso, que ela falou assim: poxa, eu estou casada há mais de quase 40 e poucos anos, 41 anos mais ou menos, eu não lembro exato. E ela falou assim: há quase esse mesmo período, o seu tio ele termina de almoçar ou de jantar e o prato fica em cima da mesa. E por muito tempo eu ouvi vozes, por muito tempo eu ouvi pessoas que se diziam escandalizadas com esta situação. E eu estou falando de um problema banal, certo? Não estou falando de uma crise.
Por isso que eu estou falando que você precisa identificar aquilo que demanda uma ação sua ou que não. Ou às vezes dá para você tratar de uma forma muito mais simples. É diferente de uma crise, é diferente de uma dificuldade. Mas a gente estava falando exatamente sobre isso. Aí ela falou que as pessoas estavam se sentindo incomodadas. Poxa, mas como que você vive com uma pessoa que te distrata dessa forma? E aí eu falei para ela, tia, mas será que de fato ele te distrata? Porque será que ele passa essa mensagem porque ele tem essa ideia de que a senhora é de fato uma empregada dele? Que a senhora está aqui para servi-lo? Ela falou, não, seu tio jamais faria isso. De maneira nenhuma, seu tio, eu sei que ele jamais me trataria dessa forma. Eu só acredito que de fato é só um lapso, é algo que ele às vezes não reconhece isso. Ele não entende que seja necessário. Embora eu já tenha falado algumas vezes. Eu falei, puxa, e aí é que está o segredo? Como você lida com isso? Ela falou assim, simples. Eu me disponho a colocar na pia e fazer a lavagem da louça, normal. Como eu sempre fiz. Eu entendo que o seu tio é aquele que sai para trabalhar, é aquele que faz o esforço maior, é aquele que está na rua, é aquele que corre atrás, é aquele que vai em busca do nosso pão todos os dias. E eu estando em casa, estou livre para fazer, tenho tempo para isso, para mim não me custa tirar o prato da mesa, colocar na pia e depois lavá-lo. Ou seja, é uma coisa banal, é uma coisa simples. E que exigiu uma ação simples, de humildade. Então dentro do relacionamento a humildade vai fazer uma grande diferença. Principalmente no quesito de demandas, né? No caso de situações que são banais, que são simples. Mas hoje nós vamos tratar de situações de crise, situações de dificuldades. Nós acabamos de observar através da palavra do Senhor que num momento tão difícil, num momento desesperador por parte de algumas pessoas, Yeshua, o nosso mestre, se levanta, põe em prática a palavra, a sua fé, coloca ali um ponto final naquela situação. E isso é incrível, isso é maravilhoso. Porque já nos ensina como nós devemos lidar com a situação de dificuldade, com a crise. Ou seja, o primeiro ponto você identificou a crise. O segundo ponto é como lidar com ela. Fazendo uso da tua fé, fazendo uso do teu ensinamento, do teu conhecimento, principalmente no que se diz respeito à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é rica. O pastor falou hoje no estudo de manhã que a palavra, Paulo disse isso, né? Ela é boa para nos ensinar, para nos corrigir. E de fato, toda a palavra de Deus inspirada, ela vai nos corrigir, ela vai nos ensinar. Mas aí eu quero chamar a atenção a respeito dentro desta passagem, para aquilo que a gente deve fazer dentro de uma crise, dentro de uma situação de dificuldade. Ali a situação está instaurada, certo? Você identificou, é de fato uma crise. Agora você sabe que precisa de uma ação. Você sabe que precisa agora de uma ação sua, rápida, para ontem, para que ela seja solucionada. Então o primeiro passo, como nós podemos ver ali na situação que o Messias passou, é trazer a calmaria para aquele lugar. Trazer a calmaria é você ser o centro de paz daquele lugar. Ou seja, para uma situação de crise, você não deve estar descontrolado. Você deve estar no controle de todas as coisas. Então, esse é o primeiro passo que você já deve ter na sua mente. A crise apareceu, a crise se colocou diante de você. Você já tem que pensar, de que forma eu estarei no controle disso? Eu preciso tomar o controle dessa situação. Porque o controle estando nas suas mãos, é você que vai direcionar. É você que vai dar a diretriz, é você que vai identificar qual é o caminho que se deve percorrer. Então dentro de um relacionamento, agora sendo mais objetivo, quando uma pessoa, a calmaria em pessoa, coloca em prática esta calmaria, esta conscientização dentro desta crise, a crise já começa a ser tratada. Pode ver que diante desta passagem que o Messias narra pra gente aqui, a palavra de Deus vai nos narrar, o Messias traz a calmaria e em pouco tempo o pessoal já estava tranquilo. Então se você está em dificuldade com a sua esposa, se você, esposa, está em dificuldade com o teu marido, agora é hora de você entender, é preciso ter um ponto de calmaria, um ponto da presença de Deus dentro do teu lar. É você que precisa ser o representante dele aí dentro.
É você que precisa colocar a palavra dele em prática. É você que precisa atrair a presença dele para esse lugar. E sabe, quando você traz a presença de Deus, parece que tudo aquilo que estava embolado vai começando a se desembolar e vai começando a se ajustar na sua vida. E você vai percebendo o que de fato o Senhor requer de nós. E aí é uma lição para nós. Eu quero que você entenda exatamente isso. Por que as crises elas se instauram dentro do nosso lar? E aí existem dois motivos. Porque nós provocamos, ou porque Deus permitiu. Quando a gente reconhece essas duas questões dentro da crise, fica mais fácil para você começar a solucionar. Porque se foi Deus que permitiu que acontecesse e não foi uma provocação tua, significa que Deus requer de você algum aprendizado dentro desta crise. Ou seja, é esta pergunta que você deve se fazer. Quando você identifica que não foi provocado, mas que de fato Deus permitiu que acontecesse. Um exemplo. Agora com a pandemia, muita gente está com uma situação financeira ruim. E talvez você, mulher, esteja cobrando o seu marido, você, marido, está cobrando a sua mulher, para que vocês se ajudem, para que vocês encontrem uma solução, porque agora as dívidas aumentaram, a situação piorou. Enfim, ou talvez até uma doença que surgiu do nada, vocês não esperavam. E agora sem plano de saúde, sem para onde recorrer, os hospitais tudo lotado. E agora, o que a gente faz? É nesse momento que você identifica a crise que você pergunta para Deus: o que o Senhor requer de mim? Qual é o aprendizado que o Senhor está exigindo de mim agora? Porque quando você reconhece qual é o aprendizado que Deus requer de você, você já começa a aprender aquilo que Ele realmente quer. E a gente só passa na prova com Deus quando a gente estuda a matéria, quando a gente aprende ela, quando a gente entende o que de fato ela está tratando. Então quando você identifica esse tratamento, quando você entende qual é a área da sua vida que Deus está tratando, você já começa a mudar. E aí essa é a primeira ação dentro da crise. É quando você começa a reagir da maneira correta. Aquilo que precisa ser tratado, você já começa a tratar. É meio redundante isso, mas é de fato, é o que nós precisamos. Então imagina o seguinte: quando o fogo começa a pegar no local, a primeira ação sua vai ser buscar algo, como um balde de água, uma mangueira. Você vai buscar alguma coisa para apagar aquele fogo, talvez um extintor. E aí é que você começa a entender o aprendizado de Deus dentro dessa situação. Às vezes você está dizendo assim: poxa, mas agora que essa crise se instaurou aqui, a paz acabou, eu estou estressado, eu não consigo mais dormir, eu não consigo mais ter paz, eu não consigo mais me relacionar com a minha pessoa, ou com a minha esposa. Eu me bloqueio para algumas situações. E esse é o perigo, porque se você se bloqueia para algumas situações, como é que você vai resolver? Se o fogo está pegando e você fala assim: não tem água e não tem mais jeito, o fogo vai crescer. E a crise vai piorar. Então esse é o momento de você entender o que realmente Deus quer. Dentro dessa situação, talvez seja a calmaria, esse requerer de Deus de nós, essa ação que Deus requer de nós, vai fazer a gente mudar a nossa personalidade, a nossa forma de lidar com as situações. Porque nos momentos passados, você numa situação de dificuldade, você falaria assim: não, agora eu não quero saber, eu não vou correr atrás, eu não vou resolver essa situação. Você já se fechava para isso. Mas agora, entendendo essa palavra, você vai dizer assim: não, eu já entendi. O que Deus quer de mim é que eu seja uma pessoa plena, calma, tranquila. Porque é assim que se resolve uma situação de crise. Você já percebeu que em alguns prédios, em alguns locais, que quando você vai ter algum, digamos assim, algum tempo de uso desse local, é preciso você passar por um curso chamado Brigada de Incêndio? E o Brigada de Incêndio nada mais é do que o ensinamento de alguns protocolos para alguns momentos de crise. Então entenda o seguinte: toda crise vai exigir, toda dificuldade vai exigir de você um protocolo.
É algo que ninguém entende isso. É difícil, as pessoas não querem atender esse protocolo. Existe protocolo para você tratar a crise. Não é simplesmente você agir da forma que você quer. O protocolo já começa por aí. A primeira coisa, na situação de crise você precisa estar calmo. Você precisa ser racional. Você precisa estar consciente. Não se trata uma crise com o seu emocional abalado, com o seu sentimento à flor da pele. Porque é nesse momento, nessa situação que você estiver, digamos assim, exausto, cansado, bloqueado para uma conversa, para uma comunicação, é que você vai responder de qualquer jeito, é que você vai dar má resposta. E aí você vai piorar a crise, não vai tratá-la. Então o protocolo, ele já exige de nós que no momento de crise eu preciso estar calmo. Lembra que Yeshua trouxe a calmaria? Porque esse é o primeiro ponto que você precisa ter para lidar com a crise. Calmo, calma, acalma-te, acalma-te, aquieta-te. E essa segunda palavra, aquieta-te, ela vai nos trazer uma outra questão mais importante ainda, que faz parte do protocolo. Quando fala acalma-te, é porque você precisa acalmar. Agora é o momento de você se tornar uma pessoa calma, consciente. Você precisa trazer a paz para aquele tempo de crise. E agora, aquieta-te comece a mentalizar sobre ela. Comece a raciocinar sobre essa crise. Comece a pensar sobre essa crise. Agora é o tempo de você começar a calcular, saber o tempo que vai ser levado, o que precisa de ação, o que vai requerer de você, quais são as ações principais, qual é o primeiro passo, para onde você vai recorrer. Então, acalma, aquieta-te, consciência, comece a pensar sobre o que você precisa fazer. Agora a crise vai ser tratada. Aí você vai começar a fazer os cálculos. Esse é o protocolo. Você vai estar calmo, pleno, racional. E aí você vai começar a calcular o que eu preciso fazer para ajustar essa situação dentro do meu lar. Agora você vai estar de fora, observando toda a situação e vendo como você pode resolvê-la. Agora mudou tudo. Agora mudou tudo. Agora os caminhos se abriram. Porque agora você de fora você consegue enxergar. Primeiro, aquela crise que se transformou num monstro para você, ela já diminuiu porque você tomou uma distância dela. E quando você toma uma distância de uma situação, você começa a enxergar ela menor. E quando você começa a minimizar o teu problema, a tua crise, a tua dificuldade, você começa a enxergar um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que pode fazer todas as coisas. E aí você trazendo essa presença de Deus para dentro de você, você sendo o ponto focal da tua casa, da presença de Deus, porque Deus conta com você dentro da tua casa. Ele precisa de um representante dele aí dentro, para resolver essas crises, para sanar essas situações. Aí você calmo, tranquilo, racional, você começa a imaginar o seguinte: se eu disser esta palavra, ela não vai gostar. Se eu falar desta forma, eu não vou resolver. Se eu levar essa situação para este lugar, ela vai piorar. Então você começa a calcular a melhor forma de você reagir diante disso. E aí as coisas mudaram. Porque agora você tendo o racional dentro da tua casa, você sendo o ponto focal, você sendo de fato a presença de Deus, Ele vai te conduzir para o acerto. Essa é a diferença. Porque agora você está jogando com Ele, você tem a presença dEle. E você vai acertar com toda certeza, não vai ter dúvidas. Aí você vai começar a pensar, porque cada lar é uma situação. Todas as vezes que eu e minha esposa, nós tratamos com um casal, a gente avalia cada situação de uma forma diferente. Dentro da palavra. Seguindo os protocolos. Mas dentro de cada protocolo, uma situação vai ser exigida. Então quando você tem um casal que já não tem uma comunicação boa, você sabe que de repente agora não é o momento de conversar. Isso não significa que você não está tratando a crise. Significa que você já está aguardando o momento certo para conversar. Existe um momento certo para você falar. Existe um momento certo para você se calar. Então você começa a entender quais são os seus passos
diante dessa situação. E esse é o ponto. Você identificou. E agora você sabendo quais são as suas ações, você aos poucos vai resolvendo a crise e ela vai ser sanada dentro da tua casa. Agora eu posso falar isso. Agora é o momento de trazer essa situação. Agora é o tempo da gente sentar e conversar. E aí agora a gente precisa reconhecer que essa comunicação, ela precisa melhorar. Poxa, se não existir uma comunicação assertiva, por que a gente não senta agora e muda isso? Porque às vezes, resolvendo essa crise hoje, essa crise nunca mais vai se voltar. Esse é o seu papel dentro de casa. E o tempo já está passando, eu estou quase encerrando. Tem muita coisa para falar, mas infelizmente o tempo é curto. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você esteja falando assim, Daniel, eu faço tudo isso. Dentro do meu lar eu sei que eu sou essa luz. Eu sou de fato a presença de Deus. Sou eu que sempre me acalmo. Sou eu que sempre trato a situação com racionalidade. Sou eu que sempre trago a calmaria. Sou eu que sempre saio do problema, olho ele de fora e vejo como ser tratado. Parabéns para você. Hoje você está descobrindo que você é o ponto mais forte do relacionamento. Você é a pessoa mais forte desse relacionamento. E não coloque essas objeções dentro de você. Mas eu vou ser assim a vida toda? Vai, sabe por quê? Porque Deus escolheu você como ponto forte dentro do teu lar. Ele jogou sobre as tuas costas uma responsabilidade que talvez você não queria. Mas Ele dá um fardo que você não possa carregar? De maneira nenhuma. Se Ele entregou nas tuas mãos é porque Ele sabe que você tem essa capacidade. E se você não tinha hoje, Ele te capacita. Se na tua casa não tem ninguém numa situação como essa, não tem ninguém que se posiciona dessa forma, sabe que se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus está te convidando para ser essa pessoa. Acabou a crise na sua casa. Acabou aqui a crise no teu relacionamento. Porque hoje Deus está te convidando para ser esse ponto forte. Para você ser de fato a presença dEle. Mudou, agora a situação mudou. O teu lar agora vai ser tratado de uma forma diferente. Você precisa agora ser a pessoa calma. Você precisa estar aquietada. Você precisa tratar com racionalidade. Você precisa ser a pessoa que vai seguir os protocolos. Porque quando você seguir os protocolos, não existirá crise no teu casamento que não vai poder ser tratada nem solucionada por você. Porque Deus ele vai procurar um ponto de luz em qualquer lugar. Para que Ele possa, digamos ali, trazer esta chama do entendimento, do reconhecimento, da importância que Ele tem, da importância da presença dEle na situação. E aí agora que você identificou isso, que você se perguntava talvez, por que eu, mas Deus agora está te revelando isso. Porque você é o ponto forte, porque você é a pessoa que eu escolhi para sempre cuidar do relacionamento. Sempre vai ter alguém no relacionamento que vai cuidar dele. Sempre vai ter alguém no relacionamento que vai cuidar dele. E que bom que é você. É por isso que Deus reconheceu essa força dentro de você. Porque talvez você nem sabia que existia. E agora você vai entender por que a crise foi permissão de Deus. Porque é Deus tratando isso dentro de você. É Ele mostrando o quanto você realmente é forte. O quanto você realmente é disposta. Você está disposta a resolver a situação. Você está disposta a não perder o seu casamento. Você está disposta a se manter de pé mesmo diante dessa crise. Parabéns para você. Você é o ponto forte. Você é a pessoa que Deus escolheu. De fato, você é a pessoa que Deus realmente escolheu e capacitou. Hoje Ele está te dando conhecimento e entendimento de tudo aquilo que você já faz dentro da sua casa e que você talvez nem reconhecia isso. Parabéns para você. Parabéns para você. Entenda que isso de fato foi o que Deus desejou para o seu relacionamento. Ele te deu essa oportunidade. E se você abraçou isso, e se você reconhece isso, e se você toma posse disso, saiba que Deus ele é contínuo. E Ele vai te acompanhar em cada situação dessa. Porque quando Deus permite é porque Ele está na situação já desde o princípio. Então a situação não foi provocada, mas foi permissão. E agora que ela foi entendida como permissão de Deus, aprende a sua lição,
reconhece o teu posicionamento dentro de casa e começa a trabalhar de acordo com os protocolos de Deus. Essa é a única forma de você resolver a crise para sempre. Essa é a única forma de você tratá-la para todo sempre. Aquela chama ela vai se apagar, aquele incêndio que estava sendo criado, que estava iniciando, ele vai se apagar por completo. Você já viu que às vezes no aniversário, quando a pessoa acende a velinha ali, às vezes o aniversariante apaga, ela volta, apaga, ela volta, apaga e ela volta. Às vezes a crise é tratada desta forma, mas com Deus é diferente. Quando você tratar da crise do teu relacionamento com Deus, com a presença dele, essa chama nunca mais vai voltar a arder e trazer esse risco para o seu relacionamento. Amém? Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha absorvido essa palavra. Nós teremos mais momentos voltados para casais, nós faremos mais lives, se for necessárias, como essas, a respeito digamos assim, dessa obra que Deus nos entregou, né? Que é trabalhar com casais. Eu sou muito grato a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade de trabalhar nessa área, porque é uma área que nós, graças a Deus, nós amamos, nós fazemos isso de coração. De fato, nós temos muita gratidão a Deus. Muita gratidão a Deus. Um dia nós tivemos uma crise. E nós precisamos de pessoas de fora para trazer a presença de Deus. E não tenha vergonha disso. Reconheça que muitas vezes vocês estão distante dele. Talvez vocês não tenham esse ponto focal dentro da sua casa. Convide alguém para estar no teu lar. Convide alguém de Deus, com a presença de Deus, para estabelecer essa paz. Para estabelecer a presença dele. Porque nós precisamos da presença de Deus para resolver todas as nossas crises. Querido, quero agradecer você aqui que esteve até agora, nesse momento conosco nessa live. Agradecer a sua vida. Desejar de verdade a Deus que Ele trate o teu relacionamento, o teu casamento. Que Ele continue cuidando, que Ele continue abençoando. Que Ele guarde o teu relacionamento por onde quer que vocês vão. Que todas as situações que se levante seja apenas para aprendizado, para fortalecimento. Saiba que uma tempestade cria bons marinheiros. Então são momentos de crise que vai te fortalecer, que vai te fazer mais forte. Então reconheça isso. Reconheça que você é uma pessoa forte, que você está fortalecida na presença do Senhor. Não se esqueça que a presença dEle é o que nós precisamos para resolver todas as nossas crises e dificuldades. Amém? Antes da gente encerrar, eu gostaria de deixar algumas mensagens e alguns recados para nós. Eu gostaria de trazer uma reflexão antes da gente encerrar. Eu ouvi essa semana uma coisa muito interessante a respeito do amor. Nós sempre dizemos assim, que dentro do nosso relacionamento, nós amamos a pessoa que está do nosso lado. E aí a minha reflexão dentro dessa situação de crise, porque muitas vezes nessa situação de crise, como eu disse, a gente se levanta perguntando assim, mas sempre vai ser eu? Sempre sou eu que vou ter que me dedicar? Sempre sou eu que vou ter que baixar a bola? Vamos lá. O que de fato é amor para você? O que de fato é amar uma pessoa? Certa vez, num jantar, a pessoa estava se alimentando, comendo peixe. E aí o rabino que estava sentado ao lado dela disse assim, nossa, mas você sempre come peixe assim? A pessoa falou, eu amo peixe, eu amo peixe. A rabino falou assim, como assim você ama peixe? Você ama o peixe? Ao ponto de tirá-lo do mar, do seu habitat, matá-lo, cozi-lo e depois comê-lo? Que amor é esse? Aí o rabino trouxe uma reflexão para ele, que é essa reflexão que eu quero que nós tenhamos. O rabino falou para ele assim, você não ama o peixe. O que você ama é a tua vontade de saciar o teu desejo. O teu amor não é com o peixe. O teu amor é com a tua vontade. Aí eu quero que você entenda o seguinte. Você de fato ama a pessoa que está do teu lado? Ou você está com ela porque ela se encaixa dentro daquilo que você tem de desejo para você? Ah, eu estou com ele porque ele tem uma condição financeira muito boa e pode me dar a vida que eu mereço. Ou seja, o teu amor é com você. O teu amor é pela sua pessoa e não pela pessoa que está do teu lado.
Ah, eu a amo porque ela é uma pessoa bonita, é uma pessoa que eu quero do meu lado. A presença dela encanta as pessoas. Não, então peraí. Você está buscando reconhecimento através de uma beleza da pessoa que está do teu lado. Ou seja, você está buscando satisfazer a tua vontade. Daniel, então o que de fato é esse amor? O que é o amor? O amor que Deus nos ensina. O amor que Deus nos ensina é aquilo que a gente faz pela outra pessoa sem esperar nada em troca. O amor verdadeiro é aquele que a gente busca a vontade do outro, não a nós. Então se você está com a pessoa do teu lado e hoje, nessa noite, você se perguntou assim: será sempre eu a pessoa que vou ter que me levantar para resolver essa situação? Esse é o verdadeiro amor que você tem pela pessoa que você está. Porque é nesse instante que você coloca tudo que você tem sobre a vida daquela pessoa. É você se dedicar por alguém sem esperar nada em troca. Entende isso? O verdadeiro amor é quando você dá e não quando você recebe. Esse é o segredo. O verdadeiro amor é quando você se dedica a alguém e não quando esse alguém atende às suas necessidades. Então essa é a reflexão que eu quero deixar para você nessa noite. Eu já estou encerrando, nós vamos embora, mas antes eu gostaria de agradecer pela oportunidade que me foi dada. Eu gostaria de agradecer ao Ministério Nova Vida pela oportunidade de me conceder um espaço aqui para poder falar com você. E isso não aconteceria, igreja, se a gente não estivesse nos mantendo ainda em união. Se nós de fato ainda não estivéssemos ligados. Eu vejo que tem mais de 20 pessoas aqui, talvez até um pouco menos. Mas a gente não pode se desligar de Deus. Esse não é o momento. Nós vamos voltar a fazer as lives, não tem problema. Mas a palavra de Deus, ela precisa continuar sendo ministrada. Nós não podemos abandonar a presença do Eterno. Então esse é o tempo da gente realmente mostrar que nós somos igreja. Mostrar que nós estamos unidos. Então a igreja não pode agora perecer por uma falta, por uma omissão nossa. Nós precisamos continuar dizimando, ofertando. E não é só disso que eu estou falando, não é só de dinheiro. Você não tem que dizimar só a parte financeira. Faça isso porque a igreja ainda precisa. O templo, o ministério precisa da tua contribuição. Você precisa dizimar, você precisa ofertar. Não porque você espera algo em troca, mas porque você está fazendo isso por amor a pessoas. Hoje nós tivemos um grupo da nossa igreja orando, se eu não me engano, lá no Titsetubo. E que bonito foi isso. Pessoas que se colocaram no risco, saíram de suas casas e foram até o hospital para fazer uma oração, para trazer a presença de Deus para aquele lugar. E você talvez do teu lar, aí, do teu aconchego, não pôde participar. Mas sabia que quando você dizima, quando você oferta, quando você contribui, quando você assiste uma live, quando você compartilha, quando você leva a presença de Deus para outras pessoas, você já está contribuindo. É você participando de uma forma, ainda que seja, digamos, secundária, mas dessas realizações. Sabia que a igreja ainda está levando alimento para outras pessoas? No nosso ministério, você já ouviu falar do Restaurar Day? Existem pessoas trabalhando, existem pessoas que ainda estão atuando na presença de Deus. E a tua contribuição é necessária. Então antes de encerrar esse vídeo, se você puder, contribua da melhor forma. Ainda que seja de repente, se não financeira, se não emocional, se não espiritual, que você pelo menos contribua compartilhando esse vídeo, compartilhando as postagens, compartilhando tudo a respeito do nosso ministério, bendizendo não só a presença de Deus, mas também daqueles que estão fazendo. Porque tem pessoas que estão saindo à luta, tem pessoas que estão se dedicando por vidas, e elas precisam ser reconhecidas. Por isso fica aqui o meu aplauso a todos vocês que foram lá no hospital. Agradeço imensamente a Deus pela disposição de vocês. Restaura Day, vocês estão de parabéns. Vocês estão atuando em vida de pessoas que estão de fato precisando. E o mover da igreja está acontecendo. E glória a Deus pela vida de vocês. Amém? Então fica aqui essa mensagem, fica aqui essa reflexão. Amanhã nós temos culto novamente. Mais uma live vai ser apresentada para vocês. Não se esqueçam disso. Às 18 horas ou às 18h30, ainda não sei exatamente. Mas a presença de Deus vai chegar no teu lar. Esteja pronto para receber. Amém? Que a presença de Deus esteja no teu lar. Vamos orar. Amado Deus e Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor,
por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido, de mesmo distante, cada um dentro do teu lar, mas a presença de Deus chegar, através de uma mensagem, através de uma palavra, através de um simples vídeo, Pai. Sei que não sou merecedor e nem devia estar nessa posição, mas o Senhor reconheceu algo em mim que nem eu mesmo enxergava. Reconheceu na minha família a oportunidade de trabalhar com casais. E é por isso e por esse motivo que eu sou muito grato a Ti. Por isso eu oro e peço por cada família que aqui está presente, pessoas que estão assistindo esse vídeo agora e pessoas que posteriormente vão assistir ainda, que elas possam ser alcançadas pelo Teu poder, pela Tua mão, que o Teu poder venha alcançar esses lares e que Ele venha restaurar cada família. É o que eu te peço nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno faça resplandecer seu rosto sobre ti e te levante o teu rosto e te dê a paz. Fiquem na paz, uma boa noite a todos e até a próxima. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente.